congregar com a gente, ore, converse com a gente. Ao final a gente vai estar aqui disponível para conversar, para te conhecer, enfim. Você é muito bem-vindo nesse lugar. E a série que estamos pregando ao longo dos últimos domingos, intitulada Manso e Humilde, baseada nesse livro, Manso e Humilde, de Dane Ortland. E nós temos como objetivo incendiar o coração dos irmãos para que sejamos realmente uma igreja apaixonada por Jesus. Queremos expor o coração de Jesus para que a gente possa olhar para esse coração maravilhoso, manso e humilde, e cada vez mais se tornar apaixonado por Ele. E especificamente hoje, vamos falar sobre esse tema: como manter a motivação em tempos de dificuldade. E para isso a gente vai pregar, eu vou pregar em Carta aos Hebreus, capítulo 12, verso 1 ao 3. Irmãos, bom, você deve se lembrar que na primeira ministração dessa série falamos especificamente sobre Jesus sendo manso e humilde. Falamos que Ele chama pecadores a Ele. Ele diz: vinde a mim, vocês estão cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Na segunda falamos sobre o coração compassivo de Jesus. Falamos sobre o quanto Ele se compadece da multidão que sofre. E hoje vamos falar sobre, dentro desse tema que está na tela, de como manter a motivação em tempos de dificuldade, a gente vai enxergar o que alegra o coração de Jesus. E essas duas coisas estão entrelaçadas, e você vai ver. A vida, irmãos, ela está muito mais para uma corrida de longa distância do que para uma corrida de 100 metros rasos. A vida é uma longa jornada. Uma corrida de 100 metros rasos, você deve saber que dura em torno de 9, 10 segundos. Já uma ultramaratona pode durar um dia inteiro. E a vida não é um tiro curto. A vida é longa, claro, para alguns mais, outros menos. Mas o fato é que na corrida da vida, nós precisamos perseverar. Assim como um maratonista, um ultramaratonista, precisa perseverar e ir contra a dor, cansaço, pensamentos de desistência e tantas outras coisas, assim é a vida. A vida se assemelhando então a uma grande corrida cheia de obstáculos, dificuldades que muitas vezes nos convidam a desistir da vida. Talvez você esteja aqui e já deve ter pensado, talvez, na possibilidade de desistir da vida. Pois bem, a palavra de hoje é justamente para encorajá-lo e dizer que sim, a vida é uma grande corrida, cheia de dificuldades, mas nós podemos encontrar ânimo para vencermos os desafios da vida. E o primeiro ponto que vamos falar hoje é sobre nos livrar de todo o peso. Está lá no verso 1 da carta de Paulo aos Hebreus. Estou brincando. Quem estuda sabe. Dá para entender a brincadeira. É porque, irmãos, a carta de Hebreus não tem um autor, ninguém sabe quem é o autor. Muitos dizem que é Paulo, mas são especulações. O texto bíblico diz assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhos, livremos-nos de todo o peso do pecado que tão firmemente se apega a nós e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Pois bem, essa carta, ela tinha como objetivo encorajar um povo em sofrimento. O povo hebreu, sofrendo grandes perseguições, estava, assim, literalmente sendo martirizado, morto por crer em Jesus. E essa carta era para encorajar o povo a perseverar apesar das dificuldades. O capítulo 11, que antecede este que nós lemos, ele fala sobre os vários heróis da fé. E são histórias que inspiram. Histórias de pessoas que sofreram, mas que pela fé perseveraram. E o autor de Hebreus então nos encoraja trazendo essas histórias. Por exemplo, a Hebreus 11:35, capítulo anterior em diante, diz assim: alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate para obterem superior restituição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de zombarias e açoites. Sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, cerrados ao meio, mortos ao fio da espada. Andaram como peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras. Passaram por necessidades, foram afligidos e maltratados. Irmãos, onde estava a motivação para esse povo perseverar? Nós não passamos por 10% do que esse povo passava. Mas, muitas vezes, nós pensamos em desistir, nós lutamos contra as dificuldades e esses pensamentos muitas vezes ruins tomam conta das nossas mentes, dos nossos corações. Mas nós temos que olhar para onde esse povo olhava e buscar inspiração.
buscar motivação, porque as inúmeras aflições que eles viviam e experimentavam, fisicamente inclusive, eram imensas, inúmeras, mas eles perseveravam na corrida até o fim. E o próprio texto nos dá essa ilustração. Ele diz: corramos com perseverança a carreira que está proposta. Há uma corrida para todos nós, uma corrida proposta, que é a nossa vida. E ele então nos encoraja: corramos com perseverança nessa corrida. Os Jogos Olímpicos, que são da época da Grécia Antiga, anterior a Jesus, eles já tinham essas modalidades de corrida, por exemplo. Então, essa ilustração de corrida, ela já fazia sentido para aquele povo naquele tempo. E ele diz: livremo-nos de todo o peso. Nessas corridas, eles corriam porque você deve se lembrar que nessa época eles usavam túnicas. Não imagine que havia uma roupa dry fit para eles correrem. Não havia shorts de corrida, tênis da ASICS ou qualquer coisa assim. Não. Corriam descalços e nus, porque com uma túnica e uma sandália daquelas não dá para correr. Então eles tinham que se livrar de todo o peso para ir o mais rápido possível e tentar ganhar a prova. E aqui então o autor nos ilustra essa ideia de que um corredor precisava se livrar de todo o peso. Assim é na vida. Na nossa corrida da vida, nós precisamos nos livrar de todo o peso. Agora, o que é esse peso que ele traz aqui? É tudo aquilo que nos afasta de Deus, que não é pecado. Depois ele fala sobre o pecado, mas aqui especificamente ele traz coisas que de alguma forma estão atrapalhando a nossa corrida, que nos afastam de Deus. Mais especificamente, podem ser ídolos, como por exemplo o dinheiro. O amor excessivo ao dinheiro pode nos afastar de Deus. O amor excessivo aos prazeres da vida pode nos afastar de Deus. Os amores, por exemplo, o esporte pode nos afastar de Deus. Por exemplo, a pessoa deixa de vir no culto porque quer correr à noite. Sabe, coisas do gênero. Não, a corrida é mais importante do que no culto. Ir no restaurante é mais importante do que no culto. E, enfim, o ir no culto é só um exemplo. Mas o que te afasta do dia a dia com Deus? Eu não vou ler a Bíblia, eu não vou orar todos os dias porque eu preciso gastar um tempo nas mídias sociais. Enfim, há inúmeras coisas, e as mídias sociais hoje são um grande exemplo de pesos que atrapalham a nossa corrida. E aqui ele faz um convite: qual peso você precisa largar? Muitos desses pesos, de novo, que não são pecados, eles têm atrapalhado a nossa corrida. E a consequência é que esse peso nos traz desânimo. As pessoas se agarram a certos pesos que afastam o coração de Deus, começam a carregar esse peso e a corrida é atrapalhada. E aí não sabe por que está desanimado, porque tem vontade de desistir, mas é o peso que está afastando de Deus. Portanto, irmãos, atente-se para a sua vida, se algo ou alguém está te afastando de Deus e de alguma forma está atrapalhando a sua corrida, qual é o peso que você precisa largar? Mas não só o peso, o pecado. Ele também diz: livremo-nos do pecado que tão firmemente se apega a nós. Irmãos, o pecado se apega muito firme nas nossas carnes. É tão dura a luta contra o pecado. E a Bíblia diz que há uma luta entre carne e espírito. Agora, o ponto é: se nós cedermos nessa luta, o nosso coração se esfria, o nosso coração se afasta de Deus, e o pecado sempre vai trazer consequências que vão atrapalhar na nossa corrida, que vai ser um grande peso que nos desanima, que nos faz tropeçar, que nos faz ficar cansado. Portanto, irmãos, quais são os pesos e os pecados que estão trazendo desânimo para você? E é interessante que alguém desanimado, desmotivado, porque carrega peso que afasta de Deus e porque tem pecado, ao invés de recorrer para Cristo, para buscar força de novo, vai buscar em outras fontes de prazer e satisfação, mas que são fontes vazias, que não proporcionam o ânimo que a pessoa precisa. Vamos lá, imagine uma pessoa cansada, sobrecarregada, desanimada. Então ela decide, e ela é cristã, então ela decide ir para a praia no fim de semana. Não, lá eu vou encontrar a paz que eu preciso. Ela vai, aí ela chega
aí da tarde, eu não vou no culto, vou aproveitar um pouquinho mais a praia. Aí ela não vai no culto. Aí no dia seguinte ela acorda para ir para o trabalho, antes ela orava, agora ela gasta mais na mídia social, e não, porque a mídia social vai dar um pouquinho de prazer, aí vai trabalhar. Aí à noite tem a reunião do estudo de Gálatas, da segunda-feira, aí o indivíduo pensa, não, mas eu preciso me fortalecer um pouco mais, eu preciso de prazeres, eu vou jogar futebol. E vai se afastando, e buscando a força para o desânimo em fontes erradas, que só vão levar para mais buraco. E perceba que eu não estou falando sobre pecado. Jogar futebol é legal, desde que você tenha bons joelhos. Ir para a praia é legal, surfar é legal, ir no restaurante é legal, tudo isso é legal. Mas muitas dessas coisas acabam sendo peso para as nossas vidas. E ao invés então de buscarmos na fonte para o prazer, a satisfação e a força para a vida, buscamos em fontes, em poços vazios. Ao invés de buscarmos num poço de água pura e limpa, vívida e cheia de esperança, nós buscamos onde não há água, onde há água suja, onde você tem buscado água para satisfazer a sua sede. Você está caminhando no deserto, aliás, nós estamos caminhando no deserto, longe da terra prometida, que é o céu, longe tanto, mas enfim, aguardando ansiosamente pela vinda de Jesus. Agora, nessa caminhada no deserto, nós nos cansamos, nós nos sobrecarregamos, nós recebemos um fardo muitas vezes pesado, que às vezes nos desanima, e nós muitas vezes lutamos contra esses fardos, contra esses pesos, contra o desânimo. E aí então a resposta que nós temos que ter a esses momentos de desânimo é justamente buscar a fonte verdadeira e genuína de satisfação plena, que é o próprio Jesus Cristo. O peso do pecado esfria o nosso coração, nos afastam, então nós precisamos olhar para essa realidade. E por favor, não diga eu não consigo, eu não posso, por favor. Quem não consegue? Você consegue. Você não consegue abrir o seu celular e dar uma olhada no Instagram? Claro que consegue, óbvio. Não vai conseguir orar? Eu não consigo, eu não sinto no coração que é para orar, eu não sinto no coração que é para ir no culto, eu vou gastar um tempo com a minha família ao invés de ir no culto. Que ilusão é essa? O melhor tempo que você pode investir em sua família é justamente no culto, diante dos irmãos, na presença de Deus. Estamos buscando fontes de motivação fora da palavra de Deus, fora da própria pessoa de Cristo. Não são palavras motivacionais que nos inspiram, Jesus Cristo nos inspira. Não são livros de autoajuda ou coach que nos dão força para acordar amanhã e trabalhar. É a própria palavra de Deus e a vida de Cristo que nos mostra que não só morreu em favor de pecadores, mas ressuscitou dentre os mortos. É essa história que nos anima. Ainda que exteriormente cansados e desgastados, interiormente renovados, ainda que tenhamos trabalhado sempre na semana inteira, e muitos aqui trabalharam na preparação do prédio da Isara, a semana inteira, indo até tarde. Ontem muitos trabalharam o dia inteiro, hoje, antes do culto, depois do culto, ainda que exteriormente desgastados, interiormente estão aqui para se alimentar da verdadeira fonte de satisfação, ânimo e força, que é a palavra de Deus. É aqui na palavra, é em Cristo que nós encontramos força para vencer os desânimos da vida. E aí o texto nos diz: corramos com perseverança. Tem obstáculos, claro, todo mundo passa por dificuldade na vida, todo mundo passa por desânimo, todo mundo passa por obstáculos, por perda financeira, por doença, por morte de um familiar, todo mundo passa. A vida não é fácil, mas há uma esperança de uma vida eterna, onde não haverá mais sofrimento. Assim como existe a palavra que nos diz que, apesar de que nós tenhamos sofrimento e dificuldades, há uma força proveniente do Espírito Santo que nos dá força para vencer as dificuldades. Então, há uma garantia de que Ele está conosco. Agora, precisamos nos livrar do peso, do pecado e de tudo que nos afasta de Deus, para nós corrermos livres e cheios de ânimo, com perseverança nessa carreira que nos está proposta. Então, primeiro, temos que nos livrar do peso do pecado. E segundo, como é que nós temos ânimo? Precisamos olhar para Jesus.
olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz sem se importar com a vergonha, e agora está assentado à direita do trono de Deus. Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Jesus Cristo é o nosso modelo de perseverança. Há poucas semanas pregamos sobre Jesus sofrendo no jardim de Getsemane, suando sangue, dizendo: Senhor, desculpa, ele diz: Pai, não me deixe, desculpa, um branco, Pai, afasta de mim esse cálice, mas, se possível, afasta de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, seja feita a tua vontade. Jesus sofreria angústias terríveis, mas ele suportou, porque havia uma recompensa no final do túnel. E quando olhamos para ele, nós encontramos esse ânimo que nos abastece a vivermos uma vida dedicada a ele. Irmãos, a coisa que mais me alegra é ver o povo envolvido na missão de Cristo. E lá na Isara nós podemos ver pessoas muito dedicadas. Mas aqui a gente vê sempre também. Só estou me referindo a esse fim de semana específico. Pessoas alegres na presença de Deus. Outra coisa que me alegra é ver muitos jovens da nossa igreja felizes por se envolver na missão de Cristo. O quanto pessoas aqui dessa comunidade pensam em entregar suas vidas a essa missão maravilhosa, porque entenderam que não existe nada mais prazeroso no mundo. Irmãos, como é bom ver jovens como Grego, Larissa, Veneza, e eu poderia citar diversos, dizendo: poxa, como é bom se envolver na missão de Cristo, não há nada melhor. Como é bom ouvir uma jovem dizendo: poxa, e se eu for uma missionária? Irmãos, como é maravilhoso isso. E muitas vezes nós, pessoas um pouco mais experientes, nós achamos que isso é o primeiro amor, isso passa, né? Ele está empolgado assim, ele se converteu agora. Irmão, pelo amor de Deus, como foi cantado aqui, que o primeiro amor não se apague, ou que seja restaurado, porque não há nada melhor do que amar Jesus e se envolver em sua missão. E quando olhamos para Ele, nós buscamos esse ânimo, esse encorajamento, porque Ele é não só o autor da nossa fé, mas o consumador. Sabe, a salvação é pela graça mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Paulo diz isso aos Efésios. Agora, Ele é aquele que dá a fé para a gente. Ele aqui, o texto nos diz, Ele é o autor da nossa fé. Ele nos dá esse presente, e por isso nós estamos aqui. Agora, Ele é tão maravilhoso que Ele não vai permitir que você saia, que você perca esse amor, essa graça, porque Ele é o consumador. Ele vai até o fim, pelo poder do Espírito Santo. Nós perseveramos pela fé até o fim. E isso nos anima, porque ainda que tenhamos dificuldades na vida, sejam elas quais forem, financeiras, saúde, brigas e etc., nós olhamos para Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. Nele encontramos força, nele encontramos encorajamento, porque Ele suportou a cruz, Ele suportou a ira santa de Deus, Ele suportou os nossos pecados nos seus ombros, e ainda assim Ele foi até o final. E quando olhamos para o nosso Salvador, que não só morreu, mas está vivo, nós nos enchemos de esperança, alegria e encorajamento, e caminhamos por meio das dificuldades, sabendo que Ele está com a gente. E não só isso, nós olhamos para o horizonte, e lá no horizonte a gente vê que vai haver um final feliz. Isso nos encoraja. Amanhã vamos acordar para trabalhar, talvez cansados fisicamente, mentalmente, mas olhando para a eternidade, com olhos fixos em Cristo, que nos espera vivo. Ele está vivo, Ele ressuscitou dentre os mortos, e existe essa esperança para nós, seus irmãos, que nós também ressuscitaremos dentre os mortos. Nós teremos uma carne gloriosa, um novo corpo glorioso, que não haverá mais mancha, não haverá mais pecados, não haverá mais dor, sofrimento, e nós devemos olhar para esse grande dia e nos encher dessa esperança. E aí então, quando nos deparamos com uma aflição, nós passamos por ela, porque sabemos que Ele está conosco.
Jesus suportou a pior corrida de todas, a ira do próprio Deus. Agora, o texto nos diz que ele suportou a cruz sem se importar com a vergonha. Ele tinha que perseverar para trazer benefício a nós pecadores. E ele suportou as dores, não só físicas, mas do seu próprio espírito, porque havia uma missão a se cumprir. E quando olhamos para essa missão, que foi cumprida até o fim, nós nos enchemos de ânimo. Mas talvez você pense, poxa, Jesus sofreu, que difícil. Mas sim, é fato, terrível, sofreu o pior sofrimento de todos. Mas havia uma motivação por trás, e eu já falei sobre isso aqui. O texto nos diz, naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Desculpa, esse trecho aqui ainda. Então ele suportou a oposição dos pecadores contra ele, para que a gente não se canse nem desanime. Então, para que a gente se empolgue, para que a gente se anime. Mas o ponto é, em troca da alegria que lhe estava proposta, havia uma promessa de alegria. Ele sabia que ele experimentaria uma imensa alegria. Ele sabia que aquele sofrimento que ele estava semeando traria uma colheita muito satisfatória. Ele sabia que aquela dificuldade seria recompensada numa grande alegria. Então ele se motivava. Irmãos, Jesus sabia que em sua morte nós receberíamos vida. Jesus sabia que por causa do fato dele ter recebido na cruz todo o peso dos nossos pecados, nós seríamos reconciliados com Deus Pai. Antes éramos inimigos de Deus, agora que nos submetemos a Ele, somos amigos. E a palavra nos diz que não há mais condenação alguma para aqueles que estão em Cristo Jesus. Jesus sabia que nós receberíamos esse presente se Ele fosse com sua missão até o fim. E Ele se alegrou com esse fato. E não só isso, a Bíblia diz que a igreja, ela faz uma ilustração, que a igreja é o corpo de Cristo e Jesus é o cabeça. Então ele teria o seu próprio corpo curado, porque quando os nossos pecados são cravados na cruz, nós somos tornados santos, nós somos tornados perfeitos, justificados, prontos para ter relacionamento com o próprio Jesus, que a Bíblia também diz, é o noivo da sua igreja. Então perceba a alegria de Jesus em ter o seu corpo curado e ter a sua noiva santificada, e ele aguarda esse grande dia, quando a igreja sobe aos céus, se encontra com Jesus, e essa boda, esse casamento, nós nos encontramos e juntos viveremos a eternidade. Essa ilustração é maravilhosa. Jesus é o noivo e a igreja é a sua noiva, e a sua morte dele trouxe alegria a ele, porque a sua noiva é purificada, é santificada. E ele espera esse grande dia, quando vamos celebrar as bodas do Cordeiro, o casamento de Jesus com a sua noiva, a saber, a sua igreja. Jesus se alegrou com sua própria morte, porque ele sabia que em seu sofrimento haveria resposta, haveria uma grande colheita cheia de frutos, e nós somos esses frutos. A alegria de Jesus, irmãos, é ver um pecador arrependido. Quando um pecador se arrepende, há festa no céu, é o que a Bíblia diz. Jesus se alegra quando vê um povo mergulhado em sua missão. Jesus se alegra quando vê um discípulo, seu discípulo servindo, mergulhado naquilo que ele mandou fazer. E, irmãos, quando a gente medita sobre essas coisas, e assim, vamos lá, se essas coisas alegram Jesus, não é que eu estou querendo conquistar o seu amor. Então é isso que alegra, eu vou fazer para alegrá-lo. Não, como temos pregado constantemente aqui, é justamente o fato dele ter nos amado incondicionalmente, que nós respondemos em amor. Então nós buscamos a alegria dele como um filho amado pelo pai busca a alegria do seu pai. As nossas meninas, elas não buscam ser obedientes lá em casa, tirar notas boas, lavar a louça, ajudar a arrumar as bagunças. Elas não fazem essas coisas, e elas fazem muito bem, se desse moral para elas.
E elas não fazem essas coisas pensando assim, eu vou conquistar o amor do papai e da mamãe, então eu vou ajudar. Não, elas sabem que a gente ama elas. Elas sabem que nosso amor é incondicional. Elas sabem que a nossa vida é muito dedicada a elas. O que elas fazem para nos obedecer é simplesmente uma resposta de gratidão. Elas sabem que quando tiram uma nota boa, quando lava a louça, quando arruma bagunça, quando faz uma cartinha para o papai, elas sabem que a gente vai se alegrar. E elas querem ver a nossa alegria. Assim é com Jesus. Jesus se alegra quando nós nos envolvemos em sua missão. Agora, não nos envolvemos para conquistar o seu amor. Respondemos em gratidão e isso o alegra. Irmãos, é isso que alegra o coração do nosso Senhor Jesus. E o ponto central da carta aos Hebreus é que assim, Jesus é o último sacerdote. O Antigo Testamento, ele dizia que os judeus precisavam ter as figuras dos sacerdotes, que prestavam sacrifício de animais para que os pecados fossem temporariamente perdoados. Jesus, então, ele é o último sumo sacerdote. A partir de Jesus não existe mais sacerdote. Pastor não é sacerdote, pastor é somente uma figura que ajuda a cuidar das ovelhas. Agora, Jesus não foi só o último sacerdote, mas ele foi o último sacrifício. Ele foi sacrificado. Isso significa que não havia mais a necessidade de fazer sacrifícios, tampouco a figura do sacerdote, porque Jesus foi o último, e então todos os pecados definitivamente foram perdoados. E isso significa que para aqueles que se submetem a Cristo como seu Salvador e Senhor, não tem mais condenação sobre si. Irmãos, e cada vez que alguém se submete a esse sacerdócio, a Jesus como seu sacerdote, é isso que alegra Jesus. Quando pessoas são batizadas, é isso que alegra Jesus. Quando pessoas se envolvem na missão, é isso que alegra Jesus. O autor do livro nos diz que foi a alegre expectativa de ver o seu povo totalmente limpo, que o fez passar pela prisão, morte, sepultamento e ressurreição. Quando participamos hoje daquela obra expiatória, vindo a Cristo em busca de perdão, tendo comunhão com Ele e a despeito de nossa pecaminosidade, estamos acessando o desejo e a alegria mais profundos de Jesus. É isso, irmão. Se você quer alegrar aquele que morreu em seu favor, se arrependa dos seus pecados, viva uma vida de obediência e se junte na missão que muitos têm se juntado. Então, falamos que para uma vida com ânimo, precisamos nos livrar do peso, do pecado, precisamos olhar para Jesus como nossa inspiração, mas também precisamos então, como resposta, servir como Jesus serviu. Verso 2 diz: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Então, Jesus é o nosso maior exemplo. É o exemplo que não só é o autor e consumador da nossa fé, mas quando olhamos para a sua vida, nós vemos que o seu serviço trouxe alegria a Ele mesmo. E quando olhamos para Ele, então entendemos e aprendemos que a grande alegria é servir. A nossa maior satisfação, o nosso maior prazer é amar. Então, se você anda desanimado, desgastado, experimente tirar os olhos de si mesmos e olhar para aquele que está ao seu redor. É isso que traz motivação. É interessante que se você vai numa palestra motivacional, uma palestra de autoajuda, um pregador coach, qualquer coisa assim, ele vai fazer você olhar para o seu coração. Não, você é um coitadinho, mas ao mesmo tempo você tem uma força dentro de si, você pode, você faz. E Jesus nos ensina que a maior satisfação é olhar para o sofrimento de quem está ao nosso lado. Percebe que o cristianismo é avesso, é a contramão de nós. O cristianismo não é andar no fluxo do rio, é subir a corrente, subir contra. É dizer que os seus problemas são muito menores do que muita gente tem problemas ao redor. E ele te faz um convite a olhar para a necessidade do outro, porque quando tu faz esse exercício, tu esquece das tuas necessidades. E mais, ele age nas nossas necessidades. Quer motivação para viver? Ame, sirva. Certa vez, uma pessoa que caminhava com a gente aqui na igreja, relatando o seu problema, eu disse: irmão,
a sua resposta. Bom, ele era solteiro, faixa dos 30 e poucos anos, e dizendo, e obviamente ninguém vai saber quem é, porque é uma história fechada de conversa, e é só para ilustrar. Ele dizendo, pastor, né, a igreja não está me ajudando no meu problema, solteiro. Eu falei, irmão, que tal se envolver na missão e ajudar outras pessoas? E ele disse, pastor, tu não me entende. Não, irmão, eu te entendo. E o teu problema vai ser resolvido quando tu focar no reino de Deus. A palavra diz, buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. O problema é que nós focamos nas demais coisas e esquecemos do reino de Deus, achando que nós vamos conquistar a vida eterna. E Jesus diz, aquele que quiser conquistar a vida, a perderá. Mas aquele que perder a própria vida por amor a mim, esse se conquistará. Entende? A lógica do reino de Deus é contrária. A lógica do reino é dizer, perca para você ganhar, doe para você se satisfazer, sirva para você se alegrar, ame para você se sentir feliz. Jesus mesmo disse que é melhor dar do que receber, mais bem-aventurado é dar. Ele quer dizer que mais feliz é aquele que dá. E não espere ter sentimentos para você servir. Não me venha com a ideia de, eu senti no coração em servir. Não existe isso, não. A ideia é que os sentimentos vêm após a ação. O sentimento de satisfação daqueles que serviram na arrumação da Sara, ele não vem antes de arrumar, ele vem depois, ou durante, aliás, é muito bom servir. E quando nos doamos para uma missão, nós dizemos, claro, uma missão que tem um grande propósito por trás, que é o reino de Deus, nós dizemos, isso é bom demais. Faço amigos, dou o meu tempo, uso às vezes meu recurso financeiro, isso é bom demais, onde tem mais para fazer? Nós estamos organizando, irmãos, calma. E sábado que vem haverá um bazar aqui na igreja, sábado ao longo do dia. E sábado que vem Yes. Então, se você quer ajudar, você vai procurar a Cláudia, ela vai estar aqui na frente junto com o Luiz. Você vai dizer, eu quero ajudar, e você vai poder se envolver nesse bazar beneficente, vendendo peças a R$1, R$2, para a gente realmente ajudar quem necessita. E claro, todo o dinheiro vai ser revertido para a ação social. Mas então, você não precisa dizer agora assim, não, eu não estou sentindo que é para vir sábado aqui. Não, só vem. O sentimento vem depois, pode ter certeza. A alegria na alma, como recompensa por atos de amor, supera qualquer sofrimento. Por isso, quando realizamos atos de amor que envolvem perdas, ainda assim é satisfatório. Isso é incrível, irmãos. É totalmente contra a lógica do mundo. A lógica que diz que você precisa ganhar, acumular, se abastecer. Jesus diz que você precisa dar, doar, dividir, compartilhar, se doar, entregar a sua vida para algo maior do que meramente viver uma vida depois da outra. O prazer do cristão é amar. A maior alegria de um cristão é ver a alegria do outro. A maior satisfação do cristão é simplesmente servir. É isso que nos motiva, irmãos. É isso que nos alegra. Acordar na segunda-feira sabendo que eu sou servo de Cristo e vou servir em todos os lugares que eu for. É isso que deve te motivar, é isso que deve te alegrar. Jesus disse, como eu falei anteriormente, mais bem-aventurado é dar do que receber, mais feliz é quem dá. E nós servimos não porque queremos conquistar o céu, nós servimos porque amamos servir, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Agora, há uma tentação grande da gente viver para nós mesmos. O egoísmo é viciante. A gente começa a viver uma vida em torno dos nossos prazeres, do nosso benefício, a gente quer tirar vantagem em tudo, e a gente acha que o mundo gira em nosso ao redor. Isso é viciante, irmãos. Nós precisamos nos desapegar do egoísmo e intencionalmente buscar o próximo. Agora, o egoísmo, ele tem relação com a autopiedade. Olha o que Eugene Peterson falou. A piedade, ou seja, a ação de amar o próximo, é uma das emoções mais nobres entre os seres humanos. A autopiedade, por outro lado, é possivelmente a mais desonrosa. A autopiedade é aquela piedade de si mesmo. Eu não sei, eu não sou nada, eu aquilo, eu preciso da atenção do outro, e etc. As pessoas são viciadas nisso. A piedade é a capacidade de sentir a dor do outro,
e fazer algo a respeito. A autopiedade é uma incapacidade, uma doença emocional incapacitante que distorce severamente a nossa percepção da realidade. Pessoas autopiedosas, que têm piedade de si mesmas, não conseguem enxergar o mundo ao seu redor. Acham que todo mundo está bravo com ele. Ah, o fulano não me cumprimentou, está bravo comigo. Ah, o fulano não mandou mensagem, está bravo comigo. O mundo gira ao seu redor. Acha que todo mundo ou o odeia, ou normalmente o odeia. Então, vive com o mundo, achando que o mundo está ao seu redor. A piedade, então, ela enxerga nos outros a necessidade de amor e cura. E então, alinha fala e ação que resultam em força. A autopiedade reduz o universo a uma ferida pessoal que é exposta como prova de importância. Pessoas que têm piedade de si mesmas, têm uma ferida na sua alma e acham que tudo gira em torno de si, então, que todas as suas dores são causas do outro, é o outro que me feriu. E os outros continuam a me ferir porque ninguém me ama, todo mundo me odeia. Que sentimento infernal, eu diria, essa maldita autopiedade. A piedade é como uma adrenalina para os atos de misericórdia. A autopiedade é como um narcótico que deixa os seus viciados bêbados e vazios. Isso é forte demais, irmãos. A piedade se expressa naquelas pessoas que estão sedentas por amar, por servir, que têm sangue nos olhos por fazer um reino ser expandido, por servir ao próximo, por amar, por expandir o reino e espalhar as boas novas. A autopiedade é viciante e nos deixa cada vez mais vazios. Quer motivação para viver? Experimente o prazer de amar e servir. John Piper diz: o amor é o transbordar da alegria em Deus que supre alegremente as necessidades do outro. Pessoas então que são satisfeitas em Cristo, elas transbordam desse amor e amam. E elas, por fim, se alegram. E concluo então, dizendo: a vida é uma longa corrida, como vimos, cheia de percalços, muitas vezes nos desanimamos. Como vamos ter motivação então em meio às dificuldades? Primeiro, livre-se do pecado e de todo o peso que está ao seu redor, daquilo que te afasta de Jesus. Por segundo, olhe para Ele, porque Ele é o nosso autor e consumador da fé. Ele buscou a alegria, o prazer de servir. E quando olhamos para Ele, nós fazemos o mesmo. Entendemos que a nossa maior motivação é amar, é servir. E quando nos colocamos intencionalmente em serviço, não esperando o sentimento do coração, nós intencionalmente amamos e servimos, nós temos aí então um sentimento de realização e de alegria plena. Por fim, algumas aplicações. Eu quero te convidar, se você ainda não serve em nenhum ministério, por favor, fale com a gente aqui ao final. Eu vou estar aqui à frente e outros líderes estaremos aqui. Vem falar com a gente, diga: eu quero servir, eu quero fazer alguma coisa. E você vai poder experimentar o prazer que é servir. Segundo convite, se junte ao projeto Semear, no sábado. Quer dizer, é um braço desse projeto Semear, é uma ação do projeto Semear. Você vai falar com a Cláudia e com o Luiz aqui na frente. E por fim, eu te desafio a investir a sua vida em no mínimo mais uma outra pessoa. Gaste tempo. Pague um café, dê um presente, sirva, ame, converse, seja ouvido, seja abraço, seja ombro, seja colo, seja carona, seja o que for necessário para que aquela pessoa seja uma filha ou um filho de Deus. E encontre então, no ato de servir, os maiores prazeres da vida. Vem falar com a gente aqui ao final. É um convite que nós queremos te oportunizar a sua vida melhorar. Vamos orar? Pode passar a sua cabeça, a banda pode subir. Senhor, muito obrigado. Obrigado pelo privilégio que é fazermos parte de algo que é muito maior do que nós mesmos. Muito maior do que os nossos sonhos pessoais. Muito maior do que a placa da Aviva, muito maior do que tudo aquilo que já pedimos, pensamos ou sonhamos. Obrigado pelo prazer e pelo privilégio que é vivermos para o Senhor. Seja sendo professor, seja sendo um advogado, um padeiro, um médico, ou seja lá o que for,
Que haja esse senso de realização e satisfação em cada coração aqui que me ouve. E que cheios desse amor, cheios dessa graça que nos invade, venhamos todos a entender que os desânimos da vida são vencidos quando olhamos para o próximo. Que todos venhamos a intencionalmente exercitar o amor. E então venhamos colher os frutos que é investir em pessoas. Ajuda, meus irmãos. Ajuda-nos, toca no coração de cada pessoa que está aqui. Que não espere sentir algo, mas que se sinta impelida a responder o teu chamado, de se envolver na tua missão. E então, quando intencionalmente respondem pelo poder do Espírito Santo, eles passam a experimentar aquilo que muitos de nós já temos experimentado. Ajuda essas pessoas que estão desanimadas nessa caminhada. Dê força, Senhor, dê ânimo, mas que experimentem o prazer e a alegria de servir e amar. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Vamos ficar de pé e vamos cantar.